E aí galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Pessoal, vamos agora resolver uma questão do Enem 2019, uma questão envolvendo aí teorema do impulso, beleza? Pessoal, a questão fala o seguinte: em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg, então ele deu a massa do tijolo, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Bom, então tem que saber o seguinte: você deve lembrar que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, impulso, que é o produto da força vezes o tempo, é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Beleza? Mas a quantidade de movimento é calculada como sendo o produto da massa vezes a velocidade. Então eu posso deixar isso aqui como sendo força vezes ΔT, onde esse ΔT é o tempo de interação entre o tijolo e o capacete. Q final é a massa do tijolo vezes a velocidade final, menos Q inicial é a massa do tijolo vezes a velocidade inicial do tijolo. Beleza? O que a questão quer? A questão quer que você determine, primeiramente, a força impulsiva média gerada por esse impacto. Bom, para a gente saber essa força, eu tenho que multiplicar a força pelo tempo. Tem esse tempo? Tem, que é o tempo de interação, 0,5. Tem a massa do tijolo? Tem a massa do tijolo, que vale 2,5. Porém, eu não sei a velocidade final do tijolo, beleza? A velocidade inicial, eu já sei que é zero. Por quê? Porque a questão fala que o tijolo está em queda livre. Toda vez que eu tiver um movimento de queda livre, é porque o corpo partiu com a velocidade inicial igual a zero. Então, a quantidade de movimento inicial do tijolo é zero. Então, fica apenas faltando eu determinar qual é a velocidade final do tijolo. Mas a questão está me dizendo que o tijolo está sendo abandonado de uma altura de 5 metros. Então, imagino que aqui está a altura. Você tem aqui o tijolo. Ele vai ser abandonado de uma altura de 5 metros. Eu não sei quanto tempo o tijolo gasta para cair. Então, nesse caso, eu posso usar a equação de Torricelli para determinar essa velocidade com que ele atinge o capacete sem haver necessidade de saber o tempo. Beleza? Velocidade final eu não tenho. A inicial parte do repouso, já que é um movimento de queda livre, vezes 2 vezes a aceleração, que é a própria da gravidade, vezes a distância, que ele caiu, 5 metros. Então, v ao quadrado é igual a 100, logo, raiz de 100, a velocidade aqui, pessoal, deixa eu subir um pouquinho mais, é 10 metros por segundo. Essa, então, é a velocidade com que o tijolo atinge o capacete, 10 metros por segundo. Agora, eu faço o quê? F vezes 0,5 igual a 25, que é o produto de 2,5 vezes 10. Logo, essa força impulsiva é 2,5 dividido por 0,5. Essa força impulsiva vale 50 newtons. Beleza? Então, a força com que o capacete, a força com que o tijolo vai atingir o capacete é 50 newtons. Aí ele vai perguntar o seguinte: a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Bom, cada tijolo tem uma massa de 2,5. Logo, o peso do tijolo é a massa vezes a gravidade. O peso do tijolo, então, vai ficar 2,5 vezes a gravidade. Peso do tijolo igual a 25 newtons. Se a força impulsiva média vale 50 newtons, significa que essa força impulsiva ela tem um peso equivalente a 2 tijolos. Cada tijolo, nesse caso, tem 25 newtons. Então, uma força impulsiva média de 50 newtons equivale ao peso de 2 tijolos. Resposta, letra A. É isso aí. Valeu, galera. Fiquem atentos à próxima questão.